Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live hoje, conversando um pouquinho sobre a história do Reiki, como tudo começou, como que o Reiki chegou até nós, né? É muito legal essa história e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, tirando algumas dúvidas. Se for chegando, já vai dando um oi. Vamos interagir um pouquinho hoje, né? Esperar só um pouco e a gente já começa a falar um pouquinho sobre a história do Reiki. Tudo começou, gente, com o Mikao Usui, né? Acho que isso aí todo mundo já ouviu falar, né? Mikao Usui, ele morava no Japão e ele era um eterno questionador, né? Ele tinha aquela curiosidade, aquele desejo de entender por que hoje em dia não havia as curas que acontecia na época de Jesus, na época de Buda. Então ele tinha esse questionamento dentro dele. E ele saía perguntando, porque ele queria entender o que aconteceu nesse processo que na época de Jesus as pessoas eram curadas e que hoje não eram mais. E ele era um estudante de uma técnica japonesa chamada Kiko, que era uma técnica do Qigong, né? É uma técnica que melhora a saúde através de meditação, através de exercício de respiração. Mas isso para ele não era o suficiente. Ele tinha aquela curiosidade de entender, ele queria que as pessoas tivessem o mesmo resultado que tinha de antigamente, certo? Então, ele começou a praticar o Kiko, só que o Kiko, ele era uma técnica que usava a energia vital para curar outras pessoas. E ele percebeu que com o tempo as pessoas ficavam desvitalizadas, elas curavam as pessoas, mas elas ficavam ruins, elas ficavam cansadas. E isso para ele não era normal, não era certo. Então ele começou a viajar por todo o Japão, para a China, para a Europa, em busca de conhecimento nas áreas de medicina, psicologia, religião, para ele desenvolver o lado espiritual dele e entender como que ele fazia, como que ele poderia fazer para melhorar essa questão da cura, né? E em certo momento ele perguntou para os monges budistas por que as pessoas, por que não existia mais essa cura como na época de Jesus? E os monges respondeu para ele que hoje as pessoas estavam mais preocupadas com o lado espiritual e deixava de lado o corpo físico. Então eles queriam apenas curar o espiritual e esqueciam de curar a parte física do corpo. Eles queriam só se conectar com a espiritualidade e esquecia que enquanto a gente está aqui, a gente precisa cuidar desse corpo físico. Então ele entrou naquele profundo questionamento, né, que todo mundo entra, e foi se isolar para fazer uma meditação para ele poder buscar a resposta, porque para ele aquela resposta não era suficiente. E foi quando ele ficou 21 dias, né, afastado lá no Monte Kurama, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, e nesse período de 21 dias que ele ficou ali em meditação, ele foi sintonizado com o Reiki, ele recebeu os símbolos do Reiki, ele encontrou a iluminação espiritual que ele buscava e as respostas que ele buscava, certo? E me causou, então, depois de 21 dias dele ter, como que se diz, canalizado todos os símbolos que a gente usa hoje no Reiki, ele desceu do monte e foi, então, começar a sua jornada de cura através do Reiki, certo? Só que, naquela época, né, o Japão passava por uma guerra e ele começou a ensinar as pessoas, começou a curar e ele começou a criar seguidores, né, onde ele estava ensinando o Reiki, iniciando algumas pessoas nesses símbolos. E depois da guerra, eles começaram a curar e eles saíam curando os doentes, curando como se diz, as pessoas moradores de rua. E com o tempo ele percebeu que aquelas pessoas, principalmente os moradores de rua, voltavam à rua. Então, quer dizer, eles recebiam a cura, mas em pouco tempo eles voltavam novamente para aquela situação de início que eles estavam, né?
E isso para ele foi um pouco decepcionante, porque ele achava que a partir do momento que ele tinha conhecido uma técnica de cura, ele ia salvar o mundo, né? Foi aonde ele entendeu que a energia não podia vir de graça, que tinha que ter uma energia de troca para que a pessoa desse o valor, né? Para que houvesse uma valorização do trabalho dele. E assim o reiki começou a ser espalhado por todo o Japão. E quando ele já estava no fim da vida dele, ele conheceu o Sushiro Hayashi, né? Que foi o segundo grande mestre. Uma grande curiosidade, gente, é que o Mikao Usui, ele iniciou só 21 mestres em reiki. 21 mestres, não 21 pessoas. Mestre é aquela pessoa que faz todo o curso e que se habilita a iniciar novas pessoas. Então, quer dizer, ele deve ter iniciado muitos reikianos, mas ao longo da vida dele ele iniciou só 21 mestres, né? Então, o Sushiro Hayashi era um médico, né, que se aposentou muito cedo. Ele era o comandante da marinha japonesa, ele falava inglês, e aos 49 anos ele já era aposentado. Então ele tinha ouvido falar do Mikao Usui, e ele resolveu seguir Mikao Usui e conhecer essa técnica que era o reiki, né? E ele se tornou um discípulo do Mikao Usui. E por conta da aproximação deles, Mikao Usui resolveu então deixá-lo como um substituto, colocou ele como uma pessoa que daria continuidade a esse trabalho maravilhoso do reiki, né? E uma outra curiosidade que eu queria contar para vocês é que Mikao Usui, ele faleceu novo, e ele faleceu no momento que ele estava ministrando um curso de reiki. Durante um curso de reiki ali, ele teve um derrame e faleceu ali enquanto ele ministrava o curso de reiki, né? E acho que com 60 eu não tô achando a data aqui agora, com 66 anos, se eu não me engano, foi muito novo. Ele morreu em 9 de março, achei aqui. Então, quer dizer, ele passou a vida dele, depois que ele recebeu essa energia, os símbolos do reiki, ele passou a vida dele até a sua morte ministrando esse curso, né? E que maneira mais linda de morrer, né? Enquanto ele estava ali ministrando o curso de reiki, passando esse ensinamento maravilhoso para mais pessoas. Aí, depois que ele morreu, o Sushiro Hayashi assumiu, né? E o Sushiro Hayashi, ele, por ser um médico, ele trouxe um pouco da questão, né? O Mikao Usui, ele era um budista. E por ele ser budista, ele trazia muito lado espiritual para o reiki, né? Então, o Sushiro, ele trouxe mais ao lado médico, lado de cura mesmo, né? Ele trabalhou mais essa questão. Quando o Sushiro também iniciou só 13 mestres durante o tempo que ele trabalhou como mestre em reiki. Foram só 13 mestres que ele iniciou. E ele também teve uma passagem bastante rápida pelo reiki, né? E ele que criou o reiki que hoje a gente ensina, né? Que é o Reiki Ryo Usui, que significa terapia da cura, certo? Reiki Ryo é terapia da cura. E o Sushiro Hayashi iniciou a Hawaii Takata. A Hawaii Takata era uma havaiana que ela propagou o reiki, trazendo o reiki aqui para o ocidente. Se hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o reiki, se hoje a gente tem essa energia de modo tão fácil para a gente acessar e o conhecimento da energia reiki percorrendo por todas as pessoas, é graças a Hawaii Takata. Por quê? Naquela época, o reiki ele era algo muito restrito, né? As pessoas, para ela conseguir fazer um curso de reiki, ela tinha que ser convidada. Não era qualquer pessoa que fazia reiki, ela tinha que receber um convite para fazer parte desse grupo. Era um grupo muito seleto. Tanto que você vê, durante toda a vida de Mikao Usui, ele iniciou só 21 mestres, né? Então, quer dizer, a energia ela era mesmo muito focada em um grupo seleto de pessoas. E a Hawaii, ao trazer a energia do reiki para o ocidente, ela substituiu muitos elementos que vinham da época de Mikao Usui, que era muito voltado para o budismo. Ela tirou todos os preceitos budistas e substituiu pelos preceitos cristãos. Aí trazendo um pouco o reiki dentro do cristianismo para que ele pudesse ser melhor aceito aqui. A gente tem hoje essa facilidade
Peraí, gente. Hoje é essa facilidade de conhecer o reiki graças a Takato. E ela trouxe também os símbolos, né? Melhorou os símbolos, que os símbolos eram bem mais complexos para a gente aqui hoje ter mais facilidade para acessar essa energia, certo? Essa é uma rápida história sobre Mikao Uzui, Sushiro Hayashi, porque eu vejo assim, na época de Mikao Uzui não existia nada que falasse dele, nada que representasse um pouco da vida dele. Quem trouxe um pouco da história de Mikao Uzui e da história de Sushiro Hayashi foi a própria Havaio. Porque como eram as pessoas muito seletas e eram pessoas que eram convidadas, não ficou nada registrado contando desde quando Mikao Uzui começou, desde como que começou, tudo certinho. Não existe isso registrado. Tanto que se você pesquisar no Google, você vai ver a história de Mikao Uzui de várias versões, muitas versões diferentes, e você fica naquela, qual que é a certa? Então eu costumo dizer assim, que a certa é aquela que toca no seu coração, entendeu? O mais importante é a gente entender que hoje, se a gente tem acesso a essa energia maravilhosa, é graças a esses 3 mestres que trouxeram essa energia aqui pra gente. Imagina se ainda hoje essa energia ficasse ainda ali fechada para aquele grupo seleto que só pudesse, como se diz, receber, conhecer o reiki se fosse convidado para entrar para esse grupo. Então, quer dizer, hoje a gente não teria todos esses testemunhos e essas maravilhas que a gente vê através do reiki. Então, a história do reiki, ela tem que ser, como se diz, respeitada, porém não devemos focar muito nisso, né? Devemos focar mais no que o reiki trouxe de bom pra gente desde que essa energia se propagou dessa forma, né? Mesmo antes, no início, quando ela chegou aqui no Ocidente, ela era uma energia muito cara, não era qualquer pessoa que conseguia fazer, as aulas eram só presenciais, o custo era muito alto, levava anos para uma pessoa se formar um terapeuta reikiano. Hoje não, hoje a gente vê a facilidade que existe para as pessoas conseguir acessar essa energia, né? Então isso é algo que é maravilhoso, a gente poder ter essa oportunidade que a gente está tendo de estar hoje aqui falando sobre isso. Ontem me perguntaram sobre quantos tipos diferentes de reiki existe, né? Existe dezenas, mas temos 8 tipos diferentes que são os mais comuns, né? Que é o reiki Uzui, que é o que eu ensino, que é o que a gente está conversando aqui, o reiki essencial, o reiki estelar, o reiki xamânico, o tibetano, o reiki egípcio, o reiki Osho, o reiki Karuna e muitos outros. Eu anotei esses que são os mais conhecidos. Qual a diferença desses reikis para os demais reiki, para o reiki Uzui, né? Vamos ver. Na verdade, gente, a essência do reiki, todos eles têm a mesma essência, que é trabalhar com a energia do todo, que é a energia universal. Quando você se torna um reikiano, você se conecta com essa energia, com a fonte, você recebe uma permissão para trabalhar essa energia, para se tornar um canal de energia reiki. Então, a diferença entre o reiki Uzui é que todas essas outros reiki, essencial, estelar, eles têm como base o reiki Uzui, que é o tradicional. Então, eles pegaram o Uzui, o reiki que Mikao Uzui ensinou, que chegou até aqui através da Havaio Takata, e eles adaptaram com outros símbolos, com outras hierarquias que estão ancorando essa energia, com outros princípios, e, na verdade, tudo se baseia naquilo que Mikao Uzui deixou pra gente, que é a conexão da nossa com a fonte, com Deus, através dos símbolos e todo esse ensinamento que a gente tem de manusear essa energia para poder estar levando a cura não só para nós, para mais pessoas. Então, qual seria o reiki melhor para você aprender? Eu costumo dizer que é aquele que você se familiarizar, entendeu? Qual que você se familiarizar é aquele que é o certo para você. Por exemplo, eu tenho o reiki xamânico, eu já fiz o reiki xamânico, porém eu nunca senti vontade de ensinar o reiki xamânico ou nos meus atendimentos de passar o reiki xamânico para as pessoas. Eu só uso o Uzui, porque se o reiki Uzui é a base
para mim, ele é o principal, ele é o primordial. Então, para que eu vou trabalhar outras energias? Mas eu entendo que todas essas energias, seja o reiki xamânico, o zui, o tibetano, todos eles têm o mesmo propósito, que é te levar à consciência da cura e de como você canaliza essa energia através dos símbolos. Outra coisa que me perguntaram ontem também é se o reiki ele é uma energia que vem de Deus, por que que precisa traçar o símbolo? O símbolo, quando a gente traça o símbolo, gente, a gente está canalizando a energia. O símbolo, ele é como um Merkaba, né? O Merkaba, ele é um vórtice de energia. Então, quando você desenha o símbolo, você está criando um vórtice de energia para que ali onde você traçou o símbolo, a energia se concentre. Por isso que dentro do Reiki a gente tem vários símbolos e cada símbolo é destinado para uma área do nosso corpo, né? Seja físico, mental, emocional ou espiritual. Então, quer dizer, o terapeuta, ele vai entender qual área da vida da pessoa ele precisa trabalhar e dentro daquilo ele vai saber qual símbolo ele tem que canalizar, ele tem que traçar para que aquela energia seja potencializada naquele momento para que a cura aconteça de forma mais rápida, entendeu? Então, a função do símbolo é essa. Como o próprio Mikao Usui, na técnica do Kiko, ele percebia que as pessoas ficavam desvitalizadas após uma aplicação, ao canalizar a energia Reiki e receber os símbolos, ele recebeu então a permissão para que se tornasse apenas um canal e quem faz todo o trabalho é a energia juntamente com o símbolo que se tornou os vórtices de energia. Então, quer dizer, a pessoa ela não fica mais desvitalizada, porque ela não está mais doando a energia dela. Então, quando você faz um reiki e você não traça os símbolos, você está enviando uma energia também, só que não é a energia reiki, sim a sua energia, certo? E por isso que as pessoas sentem a diferença e ficam tão desvitalizadas quando elas praticam o reiki sem usar os símbolos adequadamente. É muito comum as pessoas chegar para mim e falar que fez um curso de reiki, que não foi iniciado nos símbolos e começam a praticar o reiki e sentem que começaram a ficar fracos, começaram a ficar desvitalizado, cansado, ou até mesmo após um atendimento de fazer o reiki em outra pessoa, ela pegar toda aquela energia que a pessoa está sentindo, aquele mal-estar e passar para ela, entendeu? É muito comum, eu recebo muito isso no meu WhatsApp, aqui no grupo que a gente tem, da pessoa querer entender por que que isso acontece, né? Então, quando a pessoa ela não faz um curso corretamente, ela não é iniciada corretamente, é muito comum isso acontecer, porque na verdade você não tem que nem passar nada seu para a pessoa e nem receber nada da pessoa, você tem que ser só um canal de energia, só se colocar à disposição para que a energia reiki, através de você, chegue em outra pessoa, ou até mesmo em você mesmo, né? Então a energia vem e faz todo o trabalho, você é apenas um canal, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Deixa eu ver, eu separei mais alguma coisa aqui, mas acho que eu falei tudo. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Hoje eu queria falar só um pouquinho sobre os mestres, como tudo começou, tirar essa dúvida sobre os tipos de reiki, né? E eu acho que é isso, certo? Então, na segunda-feira, a gente vai começar o nosso curso mesmo. E o curso, ele vai ser à noite, vai ser pelo YouTube, às 20 horas da noite, onde eu vou estar ministrando, ensinando todas as técnicas, ensinando como a gente conhecer melhor o reiki, como que o reiki, a energia reiki, trabalha através de nós. Vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre os chakras, como que os chakras atuam, como que a importância deles na nossa vida. Vou estar falando sobre o símbolo, inclusive essa questão do símbolo é muito importante porque dentro do meu curso eu inicio as pessoas já no Chokurei no nível 1. Por quê? Porque tem muitos mestres em Reiki que iniciam as pessoas apenas na energia Reiki sem o símbolo Chokurei e depois
a pessoa sai já praticando reiki. Isso não é certo, entendeu? E na aula eu vou estar explicando direitinho a partir de que momento você pode começar a praticar o reiki, a partir de que momento você pode começar a estar passando essa energia para outras pessoas. Não é no nível 1. E isso eu vou deixar muito claro e passar para vocês como que é o procedimento correto, certo? O link do curso, ele tá na bio do Instagram, tá? Ou depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo que vai ficar salvo. Mas se você conhece mais alguém que queira participar do curso, que queira conhecer melhor essa energia, vai lá, tem um link que direciona para um dos grupos do WhatsApp, a gente já está com quase todos os grupos lotados, falta poucas vagas, e na segunda-feira a gente vai começar, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma grande transformação para todo mundo, e após esse curso, muita coisa vai mudar na vida de vocês, tá bom? Gratidão por esse bate-papo bem rápido, e a gente... Amanhã não vou conseguir fazer uma live, mas na sexta-feira eu volto para falar mais um pouquinho sobre essa energia maravilhosa e para tirar mais alguma dúvida de vocês sobre o curso, tá bom? Gratidão para todos e até sexta-feira.